Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Mariana Costa e é uma satisfação estar de volta aqui com vocês, hoje para tratar de um instituto importantíssimo para o direito empresarial, a desconsideração da personalidade jurídica. Mas antes de tratar dela efetivamente, eu queria trazer uma reflexão para vocês. Qual a primeira coisa que vem em mente quando você pensa na própria personalidade jurídica? Eu penso no muro separador, um escudo protetivo da pessoa de cada sócio integrante de uma sociedade, da própria sociedade, que aqui ela vai estar exercendo o quê? A atividade econômica empresária. Gente, essa separação ela é tão importante que a Lei de Liberdade Econômica ela trouxe para o nosso Código Civil o seguinte dispositivo. Artigo 49A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Mais ainda, parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecidos pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, gerar empregos, tributo, renda e inovação em benefícios de todos. Algumas reflexões em relação a esse parágrafo único. Primeiro, além de ser lícita a constituição dessa separação sócio versus personalidade jurídica, ou seja, sociedade autônoma, que vai assumir única e exclusivamente os riscos do seu negócio, do seu empreendimento. Os riscos da atividade econômica exercida por aquela sociedade são de quem? Da própria sociedade, que vai ter personalidade jurídica autônoma, separada dos seus sócios. E aí, quando o legislador ele traz finalidade de estimular empreendimentos, empregos, tributo, renda, inovação e benefícios de todos, quais princípios nós estamos vendo aqui? Função social da empresa. Princípio importantíssimo para o desenvolvimento, para a própria existência de uma empresa, gente, da própria atividade econômica empresária. Bem, segundo o artigo 44 do nosso Código Civil, quem são as pessoas jurídicas de direito privado? Tá aí. Associações, fundações, sociedades, organizações religiosas e partidos políticos. Essas são as pessoas jurídicas que possuem a prerrogativa da autonomia. Principais consequências da aquisição dessa personalidade são justamente a autonomia patrimonial, a titularidade negocial, ou seja, a própria sociedade empresária é quem vai estar no polo ativo dos seus negócios, porventura firmados. Titularidade processual, ou seja, a empresa vai responder, seja como autor, seja como réu, nos processos dos quais for parte. E, por fim, titularidade patrimonial, que para nós, hoje, é o efeito, né, a consequência principal da existência da personalidade jurídica, que é adquirida no momento do registro. Artigo 1024 do nosso Código Civil. Esse artigo diz o seguinte para a gente: os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, regra geral, senão depois de executados os bens sociais. Meus queridos, a regra geral é que, ainda que existam sócios de responsabilidade ilimitada em uma determinada sociedade, eles somente serão executados depois de esgotados os bens sociais, os bens de titularidade de quem? Da própria sociedade. Essa é a regra e a nossa exceção.
está no artigo 50 do nosso Código. Qual o conceito de desconsideração da personalidade jurídica? Gente, desconsideração da personalidade jurídica é a possibilidade de uma decisão judicial em um caso concreto de afastar os efeitos da personalidade, assim, os direitos e, mais comumente, principalmente, os deveres de uma pessoa jurídica, eles passam a se confundir, a se misturar com os direitos ou com as obrigações, as responsabilidades de seus proprietários. Em resumo, essa é a principal consequência. Este é o conceito de desconsideração da personalidade jurídica. Olhe este conceito nas palavras do nosso legislador. É importante dizer, inclusive, que este artigo 50, ele foi modificado, ele teve a sua redação aperfeiçoada. Também na reforma, na Lei 13.874, na reforma trazida para o nosso Código Civil pela Lei de Liberdade Econômica. Olha só a redação do artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, esse abuso ele é caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Gente, da análise dessa redação, inicialmente, a gente consegue tirar algumas conclusões. Primeira, quando o legislador fala em afastar os efeitos, ele diz que não põe fim à personalidade jurídica. A desconsideração, ela é um afastamento temporário da proteção decorrente da personalidade jurídica. Esse é o primeiro efeito, é importante você anotar aí. É uma suspensão temporária. Segunda concepção que a gente consegue tirar. Essa desconsideração, ela não ocorre de modo genérico. Ela não ocorre lato sensu. Somente vai ocorrer desconsideração da personalidade jurídica em casos específicos. Certo? Terceira concepção, somente atinge sócios e ou administradores beneficiados, seja direta, seja indiretamente, por esse abuso. E, por fim, minha gente, a desconsideração da personalidade jurídica não pode se dar ex officio. Pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando for o caso dele intervir em determinado processo. Entendido, gente? Olha só. Tudo isso que eu acabei de falar, ele tá também tem um plus a mais, trazido pelo enunciado 281 da Jornada de Direito Civil. Olha só. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, do artigo 50 que acabamos de ler, prescinde de demonstração de insolvência jurídica. Não é necessária também essa insolvência. Por quê? Porque, olha só, critérios objetivos, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Começando pelo desvio de finalidade. O próprio artigo 50, ele traz o que é o desvio de finalidade. Olha só, desvio de finalidade, ele para fins do disposto neste artigo, a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então, este é o conceito de desvio de finalidade, certo? Para que se caracterize o desvio de finalidade, portanto, nós temos que ter a comprovação do dolo, porque o parágrafo 1º ele diz que deve existir o propósito de lesar
credores. E segunda questão, segundo ponto que merece destaque, é que esse desvio de finalidade, ele tem o propósito de lesar credores ou praticar atos ilícitos. Não constitui, portanto, desvio de finalidade, uma mera expansão daquele empreendimento, uma alteração da finalidade original daquela atividade econômica. Esse desvio da finalidade, o trem está aqui, a empresa está aqui, andando no trilho. Ele desviou, mas não foi para licitude. Ele vendia sapato, resolveu vender roupa de couro. É um desvio da finalidade originária que está lá no contrato, porque ele foi uma pessoa jurídica constituída para produção de calçados. Mas essa finalidade que ela desviou, ela continuou sendo lícita? Continuou. Ela está lesando alguém? Não. Então, não se configura o desvio de finalidade para os fins da desconsideração da personalidade jurídica do artigo 50, certo? Esse desvio precisa ser lesar credores ou prática de atos ilícitos. Entendido, meus queridos? Essa observação esse plus de informação que a mera expansão não constitui, também está no próprio artigo 50, está no parágrafo 5º desse artigo 50. Esse artigo, meus queridos, ele é autoexplicativo. Já a confusão patrimonial, diferentemente do desvio de finalidade, ele diz que entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio dos sócios. Essa ausência de separação, ela vai ser caracterizada por 1. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações dos sócios ou do administrador, ou vice-versa. Transferência de ativos ou passivos sem efetiva contraprestação, exceto os de valor insignificante. 3. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Gente, o legislador trouxe exemplos para deixar claro o que é que ele entende por confusão patrimonial. Resumindo, é quando os sócios e a sociedade não tiverem uma efetiva separação do que é de cada um. Os veículos da sociedade estão sendo utilizados final de semana, feriado, férias, pelos sócios. O cartão corporativo, ele é utilizado para fazer feira, restaurantes de final de semana, viagens, passeios. O contrário, o sócio, ele leva para a empresa os bens dele, deixa lá. Ele paga despesas pessoais, ele paga despesas da empresa com os cartões pessoais. Um bololô tão comum, né, nas empresas, principalmente nas empresas familiares. A gente sabe que na prática é difícil configurar nas empresas familiares, é difícil realizar essa separação. Mas atenção, nesse caso, é nítido que o legislador ele adotou uma concepção objetivista. Dispensa a comprovação de dolo, diferentemente do desvio de finalidade, que é subjetivo, né? Precisa comprovar o dolo. Aqui, demonstrada a ocorrência de uma dessas situações, ou uma situação que indique essa confusão entre o patrimônio pessoal dos sócios e o patrimônio da sociedade, o abuso caracterizado pela confusão patrimonial, ele vai estar configurado. Hipótese de desconsideração da personalidade jurídica nítida. Meus queridos, outra situação que merece destaque: grupos econômicos. Está no parágrafo 4º também do artigo 50. A mera existência de um grupo econômico, sem a presença dos requisitos do caput do artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, as obrigações de uma sociedade não vão atingir outra sociedade do mesmo grupo econômico, se não houver a confusão patrimonial entre o patrimônio de uma determinada sociedade do grupo e outra sociedade, certo? Ado a ado, cada um no seu quadrado.
O STJ, ele tanto reconhece essa separação entre cada integrante daquele grupo econômico, que trouxe alguns enunciados reconhecidos pela STJ nas jornadas de direito comercial, certo? Pelo simples fato de duas ou mais pessoas jurídicas integrarem o mesmo grupo econômico, não implica nessa obrigatória desconsideração, certo? Gente, outra situação. Parágrafo 3º também do artigo 50. A gente praticamente vai conversar hoje só sobre esse artigo, não é verdade? Olha só. O disposto nos parágrafos 1º e 2º, ou seja, desvio de finalidade e confusão patrimonial, também se aplica à extensão das obrigações de sócio ou de administrador à pessoa jurídica. Essa é a famosa desconsideração inversa da personalidade jurídica. O que é isso? É quando obrigações do próprio sócio vão atingir a sociedade, porque aquele sócio ele está utilizando de maneira fraudulenta a personalidade jurídica. Ele está protegendo bens pessoais em nome, está se omitindo de cumprir obrigações que faz jus em nome da existência dessa sociedade. Certo? Então, é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica sempre que houver obrigações daquele sócio para uma esposa, separação. Muito comum essa situação quando existe uma separação no casamento e um dos sócios, ou a sócia, ela quer ocultar seus bens. Então, passa os bens para a sociedade, tá? Para não dividir o seu patrimônio com o seu ex-cônjuge, o seu ex-companheiro. Então, o próprio STJ também tem diversos entendimentos, diversos julgados com esse entendimento. Certo, gente? Olha aí. Enunciado 283. Esse caso aí é um caso é cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada inversa para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens sociais, bens pessoais, com prejuízo a terceiro. Gente, conforme eu li no começo, é lícita a existência da personalidade, desde que ela não queira gerar nenhum tipo de fraude. Bem, trazendo agora uma situação peculiar, que é a desconsideração da personalidade jurídica, quando já houver sido decretada uma falência, a falência de uma determinada empresa. A falência ela tem alguns efeitos. Esses efeitos estão lá no artigo 99, né, da 11.101. Quem precisar relembrar o que é o artigo 99, os institutos inerentes a um procedimento de falência, assiste outros vídeos também aqui no Aprenda em 30 Minutos. Dá uma olhadinha que vai conseguir entender melhor o que eu vou dizer agora. Mas, enfim, pessoal, seguinte. A decisão que decreta a falência da sociedade, ela pode, se houver sócios de responsabilidade ilimitada, esses sócios, eles também vão ter a própria falência decretada automaticamente. O artigo 81 da 11.101, a nossa lei de falência e recuperação judicial empresarial, ela diz isso, olha só. A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência desses, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida, e por isso deverão ser citados para apresentar contestação, se assim o desejarem. Responsabilidade ilimitada, falência automaticamente decretada. Em relação aos sócios de responsabilidade limitada, ou seja, aqueles que possuem obrigação correspondente ao valor das suas cotas ou das suas ações, em regra, não vão ter a falência decretada. Mas a responsabilidade desse sócio vai ser apurada no próprio juízo da falência.
independente de realização de ativo, de prova da insuficiência do patrimônio social para cumprir com as suas obrigações, observado o procedimento ordinário do incidente de desconsideração da personalidade jurídica lá do CPC. Mas é possível, portanto, a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, a falência e as obrigações inerentes a um procedimento falimentar, eles atingirem um sócio que detém responsabilidade limitada. Mas para isso é necessário haver uma apuração. Essa apuração, ela também foi trazida, essa necessidade de um procedimento autônomo de apuração, foi trazida para a Lei 11.101 com o artigo 82A. Esse artigo 82A, ele veio para a lei com a reforma da lei lá do finalzinho de 2020, né? A 14.112, e ele diz o seguinte: é vedada a extensão da falência e os seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da massa falida. Admitida, contudo, o quê? A desconsideração da personalidade jurídica. Essa desconsideração ela vai ser decretada pelo juízo falimentar quando houver indícios, quando houver comprovação das hipóteses do próprio artigo 50 que nós estamos estudando. E na recuperação judicial, meus queridos? A recuperação judicial, como estamos cansados de saber, é quando uma determinada empresa ela recorre ao Poder Judiciário afirmando que está passando por um momento de crise transitória. Pretende superar essa crise com o auxílio de um procedimento judicial denominado recuperação. É possível a desconsideração da personalidade jurídica num procedimento de recuperação? Sim. Não só é possível, como a existência da recuperação não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou co-obrigados em geral, ainda que exista garantia cambial real ou fidesusória. Súmula 581 do STJ. Houve, inclusive, uma decisão recente de 2023 neste sentido. Olha só. A extinção das execuções contra uma empresa devido à aprovação de sua recuperação judicial não impede o prosseguimento das cobranças que, naquele momento, já se voltavam ao patrimônio pessoal dos sócios em decorrência da desconsideração da PJ. Gente, o que quer dizer isso? Olha só. Na recuperação judicial, ela tem, inclusive, como um dos efeitos, o denominado stay period, que é a suspensão de todas as ações e execuções que correm contra o devedor, pelo prazo de 180 dias, enfim. Prorrogado uma vez quando o período, quando não houver o devedor dado causa a essa necessidade de prorrogação. Está lá no artigo 6º da 11.101. O que é que o STJ disse em relação ao stay period? Que, considerando que já houve a decretação, não só é possível a desconsideração, como, uma vez já sendo decretada essa desconsideração, ou seja, a execução vai correr contra a SOA do sócio, o patrimônio pessoal de um determinado sócio, né, beneficiado pelo abuso, houve o pedido de recuperação judicial. Esse pedido vai suspender também essa execução que já corre contra o devedor, contra o sócio da sociedade em processo de recuperação? Não. O STJ disse, recurso especial 272 do Distrito Federal, não impede o prosseguimento das cobranças que, naquele momento, já se voltavam contra o patrimônio pessoal dos sócios. Chorou para os sócios. A sociedade vai ter o stay period nas execuções que correm contra ela vai entrar no processo de recuperação, mas o sócio vai ter que pagar com o patrimônio pessoal, sim. Certo? Por fim, desconsideração da personalidade jurídica recaindo sobre uma associação civil. Tá com um errozinho aí, né? Ninguém tá vendo esse pênalti.
E aí, pode ou não pode? Pode. Decisão recente também, de 2023, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica de associação civil se responsabilidade patrimonial se limita aos associados que estão em posição de poder na condução da entidade. Assim decidiu a terceira turma do STJ, ao analisar caso em que foi reconhecido que abuso de personalidade jurídica em que o regime jurídico próprio das formas associativas sofreu distorções e desvirtuamentos do seu propósito. Gente, que foi que o STJ disse aqui? O que é uma associação? É a união de pessoas para fins não econômicos, não é verdade? Lemos no começo dessa nossa conversa de hoje que a associação ela tem personalidade jurídica, né? Conforme o artigo 44 do nosso Código Civil. Então, tem uma separação. No caso concreto analisado pelo STJ, houve o abuso configurado. Neste caso, vai haver, sim, a desconsideração. E as obrigações da associação civil, ainda que ela não tenha finalidade econômica, vai recair sobre a pessoas dos seus associados. Entendido, gente? Decisão que aposto firmemente que vai estar em provas daqui para frente. Então, esse é um resumo da desconsideração da personalidade jurídica. Vimos hoje os conceitos, os efeitos, vimos também sobre quem e em quais hipóteses ela vai recair. Então, obrigada a todos pela presença, pela paciência. Estou à disposição de vocês para dúvidas que surgirem e até os próximos encontros. Tchau, tchau, gente. Até mais.